E aí, chamando? Sossegado? Tranquilo? De boa? Calma? Vamos falar hoje de uma grandeza elétrica. Quem que é essa? É a famosa corrente. O que é a corrente? A corrente elétrica, ela é dominada como peso, tá? Ela é o peso. Vamos imaginar, eu tenho aqui um condutor. Sei lá, vamos fazer uma brincadeira besta, vamos descobrir qual que é essa seção disso aqui. É maior que o meu dedo, deve ser uns 300 milímetros, tá bom? E aqui eu tenho um injetor de energia. Então, aqui eu tenho aqui o meu quadro de distribuição, meu gerador, que está lá fazendo o rebaixamento de primário, está lá 3 fases. Aqui está o meu transformador, aqui está a saída do meu transformador. Ele pegou aqui a fase 1, fase 2, fase 3. Fechou? Meu transformador está aqui. Isso aqui é uma fase só do meu transformador, tá? Vamos colocar que isso aqui seja só uma fase. E aqui na frente eu tenho um motor elétrico. Ou uma lâmpada, tanto faz. Vamos fazer aqui uma lâmpada. Isso aqui é só um dos polos. Se a gente fosse fazer, eu tinha que pegar aqui, ó, mais alguma coisa aqui, tá? E aí eu ia ter aqui, ó, o segundo condutor dessa lâmpada. A lâmpada está aqui, são os dois condutores. O que é corrente elétrica? Aqui dentro vai passar um monte de elétrons. O que é eletricidade? Um movimento ordenado dos elétrons. Então aqui vai passar um monte de elétrons. Porque essa lâmpada vai ter trabalho. Próxima grandeza que nós vamos falar, vamos abordar, vai ser a potência. Mas vamos lá, estamos falando só de corrente. Então aqui tem um monte de elétrons passando para manter essa lâmpada acesa. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho aqui cada seção nominal de fio. Gente, nós vamos começar a colocar os pés no chão. Tá bom? Existe um material, tá, que a gente usa para transmitir eletricidade, que são os condutores. Neste caso, eu não estou me referindo à tabela periódica lá. Eu estou me referindo aos fios, aos cabos. Tá bom? Então, assim, a eletricidade no vácuo não é meu interesse. Não vamos falar sobre eletricidade em vácuo, se existe, não. Tá bom? Nós vamos fazer aqui na prática. Então, tem um fio ligando uma lâmpada. Então, essa lâmpada, para ela ficar funcionando, ela precisa de uma quantidade X de elétrons para ela funcionar. Então, essa quantidade X de elétrons tem que passar por este condutor. Este condutor tem que ser o suficiente, tá? Ele tem que ter uma seção nominal para que essa quantidade de elétrons passe. Para que chegue até a lâmpada e ela trabalhe normalmente, do jeito certo, do jeito que ela tem que trabalhar. Então, entendendo isso, a corrente é a quantidade, é o peso, a quantidade de gente, de elétrons que eu tenho que passar por aqui. Vamos imaginar isso de um jeito diferente? Vamos imaginar aqui uma caixa d'água. E aqui eu vou imaginar uma torneira. Sei lá, não sei desenhar a torneira não. Uma torneira que sai água. E aí essa caixa d'água veio de lá para cá e abasteceu essa torneira. Essa torneira, vamos imaginar, a caixa d'água está aqui. Essa torneira, ela consome 50 litros por hora. E este cano conduz 150 litros por hora. Vou fazer uma casinha melhor. Entendeu? Resultado. Este cano, ele está dimensionado, superdimensionado.
ele aguenta abastecer essa torneira tranquilo e calmo. Ok? Mas vamos lá. Aí eu quero colocar mais uma torneira, 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 eu quero colocar mais uma torneira. Aí o que acontece? Eu vou pegar daqui e vou ligar a próxima. 50 litros por hora. Meu cano está mal dimensionado? Não, ainda está passando aqui o volume, ainda é o suficiente para passar um volume de 150 litros por hora. Eu só tenho 50 daqui, com 50 daqui eu tenho 100. Vamos ligar uma terceira torneira? De 50 litros por hora. Opa, meu cano agora está certinho. Está mal dimensionado? Não. Ele suporta essa 50, essa 50, essa 50. Vou ligar mais uma torneira. De 50 litros por hora. E aí? Essa tubulação tá certinha? Tá bem dimensionada? Não. Porque essa gasta 50, essa gasta 50, essa gasta 50, essa gasta 50. Se eu abrir as quatro de uma vez, além de ter um consumo exorbitante de água, né? Eu vou ter mais água para sair do que o que vai passar pelo cano. Ou seja, o cano já não vai mais abastecer essas torneiras do jeito certo. Preste atenção, do jeito certo. O que seria isso aqui na lâmpada? Este fio iria aquecer. A lâmpada não ia clarear nos seus 100%, ela não ia funcionar 100%. O cabo ia aquecer, tudo isso ia acontecer. Igual está aqui, ó. Se eu abrir as quatro torneiras, a vazão da água, a pressão da água já não vai ser a mesma. Tá? E ninguém está questionando aqui a altura, nem nada, tal, tubulação. Qual seria o resultado? Olha, eu tenho que ligar mais uma ainda e mais uma ainda. Ou seja, 50 também, 50 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso de uma tubulação que suporte 300 litros por hora. Opa, eu vou ter que substituir esse cano. Eu vou caçar um cano que aguente, no mínimo, opa, tá faltando um zero aqui. No mínimo, ele tem que passar por ele 300 litros por hora. Então eu vou ter que colocar um cano maior, de mestre. E aqui, ó, na hora de ramificar aqui para a torneira, um cano que suporte 50 litros. Um cano que suporte 50, 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 um cano que suporte 50. Não tem segredo nenhum. É o que você vai para tua casa. A mestra não é mais grossa do que as descidas? Você coloca um fio, um condutor que aguenta mais corrente, e na hora de descer para a tua tomada, você começa a descer com um fio mais fino, tá? Porque a tomada, tá, não vai exigir mais do que aquilo. Então, é assim que funciona a lógica da corrente. É essa, tá bom? Agora nós vamos sair da lógica, apagar isso aqui, porque tem muito cano, e nós vamos falar sobre um jeitinho melhor. Por quê? Que eu vou deixar bem claro para vocês. Eu vou dar uma colinha agora. Você que quer ser um eletricista bom, mas naqueles batuta mesmo, você vai ter que decorar isso aqui. Eletricista bom trabalha com corrente. Vou adiantar seu expediente. Ah, Júnior, mas peraí. Existem um monte de grandezas e tem as principais, né? Que é o que nós vamos falar bastante dela. Por que a corrente, assim, você está dizendo que ela é tão importante? Simples. Tá? Quando você for comprar um equipamento eletrônico, você vai chegar lá e ele vai vir com uma tensão, tá?
comercialmente pré-determinada. Então você não vai lá comprar, vamos comprar um chuveiro. Vamos comprar um chuveiro. Você vai lá e vai comprar um chuveiro. O que o cara vai te perguntar? Você quer um chuveiro 127 volts ou 220 volts? Tem como você mexer nisso? Ah, não, eu quero um chuveiro só de 160 volts. Tem como mexer nisso? Não tem. Por quê? Porque não é comercial. Se não é comercialmente, ninguém vai gastar tempo produzindo. Por quê? Porque você não vai pôr na tua tomada. Você não vai ter uma concessionária que entregue esse tipo de energia comercialmente. Entendeu? Então você não vai ter. Então você vai ter essas duas. Então você vai ter que decidir uma. O meu chuveiro é 220. Fechou. Vou começar a me preocupar com 127? Tira da equação, ele não existe mais. Já foi. Vamos lá para a próxima grandeza. A potência. Vamos chamar assim, ó. O que vai acontecer com o seu chuveiro? É spoiler, tá? Vamos lá. Você vai lá e vai comprar um chuveiro. Você vai descobrir, é muito frio aqui na minha cidade. Então eu preciso de um chuveiro mais potente. Acredite, se vocês não prestarem atenção no sotaque, eu sou cuiabano. Sou cuiabano, moro em Rondonópolis, mas sou cuiabano. Com muito orgulho. Dos dois. De ter nascido em Cuiabá e de hoje morar em Rondonópolis. Minhas filhas são rondonopolitanas. E se vocês não deram uma olhada lá na parte central do mapa do Brasil, não tem? Sei lá, vou desenhar um mapa do Brasil, não vai cair feio. Se vocês não olharem lá no mapa central do Brasil, Cuiabá é uma cidadezinha que bate recorde de calor. Tá? Quer passar calor? Vem pra cá. Quer fugir do frio? Vem pra cá. Quer ir pro frio? Vai pra Gramada, pra Serra Gaúcha. Que lá é frio. Então você vai escolher. Se você for lá pro sul, os caras forem colocar um chuveiro elétrico, eles têm que colocar um chuveiro bom, um chuveiro potente, um chuveiro forte. Aqui pra nós, eu juro pra você, o chuveiro tem 3 potências. Né? Não vamos mexer, não vamos aumentar muito não. Ele tem o normal, sei lá, o morno, o normal e o quente. Cara, esses dois aqui quase ninguém usa. Fica tudo aqui, ó. Talvez o cara só quer que quebre aquele friozinho. Porque aqui pra nós é quente. Então, não é também o nosso pretexto. Vamos apagar isso aqui que não tem nada a ver. Então você vai chegar lá e dependendo da sua região, você vai ter que comprar um chuveiro e vai ter que falar, eu quero um chuveiro quente, que esquenta mesmo. Então você vai ter que determinar essa potência. Tá chapada, tá lá, ó, no equipamento. Vou comprar um chuveiro de 7.400. O quê? Watts. Não vamos esquecer a unidade de medida. Então, por que eu estou falando que a corrente, o cara tem que se preocupar com ela? Porque está aqui, ó. Comercialmente, 220 ou 127. Isso para atenção. Comercialmente, os fabricantes já vão fabricar aquele aparelho, eles vão já determinar para você, eles já vão te dizer qual é a potência deste equipamento. Muitos equipamentos vão vir também com a corrente, tá? Só que existe um porém. Lembra que eu brinquei aqui que tem quente, morno e só quebra o gelo? Ou seja, a potência deste equipamento, ele altera. Só que numa alteração pré-determinada pelo fabricante. Com isso, a minha grandeza, que eu estou chamando de corrente, ela altera também. Atenção, altera? Não, não altera. Quanto mais potência eu preciso, lembra do desenho que tinha aqui? Quanto mais potência eu preciso, mais elétrons eu tenho que passar. Então a corrente é aquela grandeza que o eletricista vai ter que calcular. Ah, Júnior, tem um monte de eletricista aí que é maceteado. Não tem problema não. Não tem problema não, ser maceteado é bom. Até porque o macete ele já foi tirado de algum lugar. Alguém lá atrás teve que fazer esse cálculo para vir maceteado. Ah,
vou colocar uma lâmpada no fio 2,5. Vou ligar uma tomada de um banheiro, tem que ser 4. Vou fazer não sei o quê, porque isso é maceteado. Mas o bom, eu quero que você aprenda a calcular. Eu quero que você faça a famosa pergunta que muita gente não faz. Por quê? E aí? Por quê? Por que você não vai fazer a pergunta do porquê? Por quê? Vamos lá. Quando eu falo de corrente, ele está automaticamente associado a tudo. Junto, você está falando isso repetitivo já, mas é para você entender que é a tudo. Vamos entender o que tem numa instalação? Vamos lá? Começa lá. A rede de média tensão. Opa. Um fio a mais. Ele vai para o transformador. Fase 1, fase 2, fase 3. Tá bom? Aí ele sai do transformador em fase 1 já rebaixado comercialmente, fase 2 já rebaixado comercialmente, fase 3 e o bridge neutro. Tá ok? Aí isso aqui sai e vai para o teu padrão de entrada. Vai lá para o transformador, que daqui também vai para a tua casa. Vamos desenhar uma casa. Porta, janela, se você mora no negócio, tem um bagulho de cima também. Vai para a tua casa. Vamos lá? Gente, quanto que a minha casa consome? Quanto que a minha casa consome? Que tipo de padrão eu tenho que colocar? Qual que é a bitola do cabo? Eu tenho que colocar aqui, do padrão até a minha casa. Qual que é o disjuntor que eu tenho que colocar no meu padrão? Qual que é a bitola do cabo que vai sair do transformador da concessionária, já está lá com 4 fios na frente lá da tua casa, você só puxa para dentro. Depois, esse cabo aqui, ele entra, vai lá para a minha caixa de distribuição. Chegou na minha casa de distribuição, eu tenho que mandar a fiação para o chuveiro, eu tenho que mandar a fiação para o ar-condicionado, que aqui a gente usa bastante. Eu tenho que mandar a fiação para a iluminação dos cômodos. Eu tenho que mandar a fiação para a rack, para a televisão. Eu tenho que mandar a fiação para um monte de lugar. E agora? O que eu faço? Estou perdido. Eu tenho que ter um disjuntor geral aqui. Geral. Eu tenho que ter um disjuntor para o ar. Qual que é o tamanho do disjuntor para o ar? Qual que é o fio que eu ponho para o disjuntor do ar? Qual que é o fio que eu vou colocar naquela tomada? Qual que é o cabo que eu vou ter que usar para alimentar todo o meu circuito, a minha casa inteira? Qual que é o cabo que eu vou ter que levar para poder alimentar o meu chuveiro? Tudo isso é determinado pela corrente. Tudo isso é determinado pela corrente. Ah, Júnior, não, é pela potência. Cara, também, juro pra você. Mas vai ter uma coisinha que agora você vai concordar comigo. Ninguém vende cabo pela potência. Este cabo suporta tantos watts de potência. Não, este cabo, ele suporta, se ele for 2,5 milímetros, dependendo do cabo, vai chegar até 19 ampere. Sim, olha, eu falei para ele pela primeira vez. Ampere. Ampere é a unidade de medida da corrente. Como é que eu meço corrente? Qual que é a unidade de medida? É o ampere, é a unidade de medida. Como é o nome do equipamento que mede a corrente? É o amperímetro. Ah, Júnior, eu tenho um multímetro. Ele mede corrente? Mede. Ele vai ter lá uma escala, ele vai ter um amperímetro, ele vai ter um voltímetro, ele vai ter
um voltímetro em corrente contínua, ele vai ter uma corrente contínua alternada, ele vai ter um amperímetro, ele vai ter um ohmímetro. Então, o multímetro vai medir tudo. Mas neste caso, eu quero medir a corrente, eu quero saber qual é a corrente. Eu quero saber qual é a corrente que vai passar por este condutor por um tempo específico. Sim. Lembra das torneiras? Quem garante para mim que todas elas vão ser ligadas ao mesmo tempo? Quem me garante que eu tenho 2 chuveiros na minha casa, os 2 vão estar ligados no máximo pela mesma fração de tempo? Ninguém. Então, como é que eu faço o cálculo para colocar esses monte de equipamento na minha casa? Eu vou sempre pela máxima potência. Eu vou sempre pela máxima corrente. Eu vou sempre calcular a máxima corrente e é assim que eu vou determinar os equipamentos. Ah, Júnior, nós vamos falar sobre equipamentos também, mas vamos lá, só para nós entendermos isso aqui de uma vez por todas. Meu fio é de 2,5, ele aguenta 19 amperes, tá? Um exemplo, conselho, macetezinho. Eu andei por muitos anos com tabelinha no bolso, colocava na minha carteira. Quando eu precisava saber qual era a corrente do cabo, eu olhava. Decora também, tanto faz. Eu nunca fui fã de decorar nada, então eu sempre tinha ali. Eu gostava porque eu consultava. Eu gastava menos energia se eu soubesse aonde estava. Então eu corria lá e olhava a minha tabelinha para saber qual era a corrente que o cabo A, cabo B, o cabo C, que a bitola A, B ou C. Gente, vocês já prestaram atenção que cabo também é comercial? Quais são as bitolas do cabo? Vamos falar. Vamos começar aqui para a parte elétrica. A gente quase nunca trabalha com cabos abaixo de 1,5 milímetro. Tá bom? Mas existem cabos lá 75, 50 milímetros. Mas eletricista quase nunca trabalha com isso para trás. É de 1,5 para frente. Até 1 milímetro. Eu trabalho bastante com cabo de 1 milímetro, porque eu monto comando. Mas vamos lá. 1 milímetro para frente. Vamos colocar para esse lado. 1 milímetro. 1 milímetro e meio. 2 milímetros e meio. É o famoso 2,5. Ali atrás é o famoso 1,5 milímetro. 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 16 milímetros, 25 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros, 75 milímetros, 90 ou 95, agora não sei, milímetros, vamos parar por aí, 120, 150, 180, vamos lá. É tabelado. É tabelado. Eu só preciso saber qual é a corrente que vai passar, que eu preciso conduzir do ponto A para o ponto B pelo determinado tempo para fazer o determinado trabalho. E com isso eu determino qual é o fio. Então a corrente me diz qual é o fio. Ah, eu vou 19 amperes, 2,5, mas a minha tomada que eu estou colocando lá é uma tomada de 10 amperes. Eu estou falando de tomada e está aparecendo 10 amperes. Cara, porque a corrente é o que determina tudo. Ninguém faz a tomada em watts. Tem sim, está associado a tomada, está lá watts. Mas todo mundo compra por 10 amperes. Tomada de 20 amperes. Se é equipamento elétrico, normalmente a gente compra pela corrente. O cabo, eu vou pela corrente. Eu determino o cabo pela corrente. Eu determino o meu disjuntor para proteger o cabo. E isso, se você não sabia disso, você vai saber agora. O disjuntor,
não é para proteger o seu equipamento. O disjuntor é para proteger o cabo. É por isso que muita gente vai lá e o disjuntor dele está desarmando, ele não vai atrás da solução. Ele vai lá e aumenta o disjuntor, coloca um disjuntor maior. Aí você vai lá e coloca um disjuntor maior do que o seu cabo aguenta. O seu cabo está esquentando, está pegando fogo, está tocando F, o seu disjuntor está lá com cara de bobão olhando para cima, não é comigo? O disjuntor é para proteger o cabo. Eu primeiro acho qual é a corrente que eu preciso. Depois eu coloco o disjuntor para proteger o cabo. Não é para proteger o equipamento. Ah, eu protejo o equipamento disso. Pode, protege. Protege quanto que é? Se fechar um curto, ele desarma. O disjuntor de 16 amperes, se fechar um curto no meio da tua TV, ele desarma. Vai salvar a tua TV? Não, ela já fechou o curto. Então, o disjuntor não é para proteger equipamento. O disjuntor é para proteger cabo. Então, nunca coloquem um disjuntor maior do que a corrente que aquela seção nominal do cabo aguenta. Então, é por isso que eu digo que a corrente é uma das grandezas mais importantes. Porque isso o cara vai ter que estar preocupado com isso o tempo todo. Se ele quer ser um bom eletricista, se você quer ser, mano, pega aqui. Se você quer ser um eletricista, se preocupe com a corrente. A tensão é te dada de graça. A potência normalmente já vem nos equipamentos. Então você tem que fazer o cálculo de corrente. Ok? Então assim, isso é uma coisa muito séria. E é isso, gente. Isso é corrente. Corrente é o peso, tá, exercido pelos elétrons quando eles têm que passar pelo condutor. E condutor é fio, é cabo. E é o que a gente trabalha, é o que nós eletricistas trabalhamos. Tá bom? Eu sou Júnior Araújo, da JN Elétrica Automação. Este aqui é o Papo de Eletricista. Se gostou do vídeo, se foi útil, dê o seu like, dê o seu joinha pra gente. Siga a gente, entre na comunidade. Tá bom? Vamos trocar dúvidas, vamos trocar ideias, vamos falar sobre elétrica do jeito certo. Quem tem mais conhecimento, divide com quem tem menos. Tá ok? Júnior Araújo, Papo de Eletricista, JN Elétrica. Até mais. Corrente. Ai, que bosta.